Ora, muito boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos às Orange Talks, regresso das vossas conversas favoritas, hoje não de sábado, mas agora de domingo à noite, especialmente neste fim de semana, o oitavo episódio, e hoje trazemos um convidado que era, eu diria até imperativo, trazer aqui até às nossas conversas. Estamos a falar do vereador do PSD na Câmara Municipal de Évora, o Dr. José Policarpo, um grande amigo meu, devo dizê-lo. E sem mais demoras, vou então trazer aqui para a nossa conversa o nosso convidado. Boa noite, Dr. José Policarpo. Boa noite, como é que está, António? Tudo bem, felizmente. Olha, deixe-me antes de mais, obviamente, agradecer a disponibilidade em estar aqui connosco durante os próximos momentos à conversa. Era, obviamente, como disse, um dos protagonistas que fazíamos questão de aqui trazer. E deixe-me dizer agora só aqui a título de curiosidade que é uma hora de talk especial para mim, porque como o doutor certamente se recordará, foi o doutor José Policarpo, enquanto presidente da Conselhia, que me entregou o meu cartão de militante do PSD quando entrei no PSD e na JSD. Portanto, é uma Orange Talk especial e porque temos feito muita política juntos ao longo do tempo também. Mas, sem mais demoras, e para que possamos desde já ficar a conhecer o Dr. José Policarpo, pergunto muito simplesmente, quem é o Dr. José Policarpo? Mais uma vez, muito boa noite, cumprimentar o António e na pessoa do António também todo o auditório e desejar, enfim, boa noite a todos e que esta conversa possa ser elucidativa e contribuir para, enfim, para quem gosta da política e a vida partidária e a coisa pública, que possamos acrescentar e ajudar a esse entendimento. O José Policarpo é o mais velho de 4 irmãos. O pai é alentejano, nascido na cidade de Évora. A mãe é nascida em Minhota, nascida em Vila Nova de Famalicão. E, portanto, eu tenho esta mistura, se assim quiser, entre o Alentejo e o Minho, entre o sul e o norte do país. E eu nasci aqui em Évora em 1968 e aqui vivo há 20 anos e estou contente. É um sítio onde gosto de viver, onde construí amizades, onde exerço a minha profissão. Portanto, no fundo, é esta pessoa que tem esta mistura, que tem uma grande paixão que é a política e também o direito, em que as coisas se entrecruzam e enfim, e faço destas duas atividades a minha vida pública, se quiser. Dê-nos então conta como é que tem sido o seu percurso político até hoje. Como é que começou? Porquê é que veio para a política? É sempre interessante percebermos como é que os nossos principais protagonistas começaram, por assim dizer, na política e obviamente, também em função disso, quais é que são as suas referências, tanto pessoais como políticas. Olha, a questão político-partidária, ela, enfim, sempre esteve, desde que eu me conheço, presente na minha vida. Desde criança, mesmo na criança não diria, mas na adolescência e na minha juventude, não porque eu tivesse pertencido a alguma juventude partidária, mas lá em casa, tanto em casa dos meus avós paternos aqui no Sul e em Évora, como em casa dos meus avós maternos, sempre houve discussão política. Eram pessoas que nunca foram militantes em nenhum partido, enfim, a maioria, quanto julgo saber, mas sempre tiveram uma crítica muito acentuada, direi mesmo feroz, às questões da vida pública portuguesa. Portanto, eu cresci neste humus, nestas circunstâncias que me levaram, enfim, sempre a ter não diria posição, mas uma vivência, se quiser, muito arraigada, muito marcada, porque a minha família é uma família muito crítica, onde o debate era constante e sempre me habituei a viver com essa realidade e que me fez, enfim, contribuiu para que eu, mais tarde,
tivesse aderido já cá em Évora, em 2004, ao PSD, e fiz uma coisa que sempre tardia, porque já com 36 anos, mas que sempre tive uma grande paixão pela política. Aliás, eu antes de ter decidido, depois quando ingressei no ensino superior, para o curso de Direito, a minha primeira opção, pelo menos aquela opção de consciência, era de frequentar o curso de Ciência Política. Só que tive um professor no 12º ano que me disse: Policarpo, estás seguro daquilo que irá escolher? A ciência política, mas isso será o caminho para o desemprego. Vê lá se isso, enfim, se estás a dar um passo errado. E aí é que aparece o direito, e foi por essa razão que eu, enfim, me matriculei na Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada, no Porto, e me licenciei lá. Portanto, foi essas circunstâncias que me conduziram para o direito. Mas a política sempre esteve centrada na minha vida, porque, enfim, eu acho que enfim, não quero utilizar aqui chavões nem lugares comuns, mas é a função mais nobre do indivíduo, lido dos dois géneros, tanto seja por nós homens e pelas senhoras, mulheres, é de facto um exercício da maior nobreza, Enfim, podíamos aqui agora discutir como é que os políticos são olhados e vistos à luz da comunidade, mas eu continuo a acreditar que a política deverá ser constituída na sua generalidade, senão, enfim, por regra, por pessoas de bem, que querem o bem da comunidade. Isso é que a política vem do étimo polis era cidade, remete-nos para a antiga e para a antiguidade clássica, para a Grécia, e é assim que fomos constituído o homem político. E por isso, eu sou um grande apaixonado pela política, e aliás, a política todos os dias faz parte da minha vida, para além da minha profissão. A política no sentido estrito da palavra, da preocupação com a coisa pública, a nossa comunidade, com o meio que nos questão partidária. E para complementar só a resposta a esta pergunta, quais é que são as suas grandes referências dentro da política? Olha, eu, dentro da política atual, contemporânea, se quiser, eu tenho, enfim, dois homens que me marcaram, em que eu me identifico. Estou a falar de homens portugueses, que foi o professor Aníbal Cavaco Silva e o Dr. Pedro Passos Coelho. Portanto, são essas duas figuras do regime democrático que me marcaram, que me ajudaram a construir o pensamento político. São as minhas duas fontes, se quiser. Agora, se me permitir, também, até em bom da verdade, enfim, uma questão que é justa, eu não posso deixar de recordar-me das intervenções do Dr. Pedro Santana Lopes nos congressos. E aquele fervilhar, aquela emoção que ele então colocava no tribuno, portanto no púlpito, o tribuno era ele, isso a mim me fascinava imensamente, e sempre fui um devoto das pessoas com capacidade retórica e com as quais tenho aprendido. Hoje é pena, cada vez menos há tribunos dessa dimensão, mas enfim, talvez sejam as circunstâncias do tempo. Agora, internacionalmente, não me perguntou, mas digo-lhe posso lhe dizer, enfim, o John Kennedy foi um homem que, enfim, a biografia dele, que tive a oportunidade de ler, e a importância que teve para o mundo, a frontalidade, a sagacidade, o rasgo,
foi um homem por quem eu tenho uma grande admiração. Enfim, internacionalmente, tive pelo Aznar, tive também pelo Jacques Chirac, o Helmut Kohl, muitos políticos, e também para Margaret Thatcher, são pessoas por quem eu tenho e nutro grande apreço. Exatamente. Dr. José Policarpo, nós, e quando digo nós, digo obviamente muita, ou grande parte da comunidade abrense, sabe que o doutor é advogado de profissão, já passou aí um pouco ao de leve, por assim dizer, como é que começou a sua ligação ao mundo do direito. O que lhe pergunto, e para ser um bocadinho mais detalhado, digamos, nesse aspecto, é muito simples. Como é que nasceu esse gosto, essa paixão mesmo pela advocacia e pela área do direito? Enfim, aquilo que lhe disse há bocado, são duas atividades, a política e o direito, que se entrecruzam. E de facto, nos bancos da faculdade, aquilo que mais me fascinou, de facto, era a defesa dos direitos, liberdades e garantias, portanto, e aquilo que era a mescla entre o direito constitucional e o direito penal. E, de facto, quem gosta, como eu, enfim, tenho um grande apreço por fazer a advocacia de barra, aquilo que é vulgarmente chamada advocacia de barra nos tribunais, enfim, podemos exercê-la aí, na defesa dos direitos dos cidadãos, com empenho, com toda, enfim, a galhardia que me é permitida dentro do conhecimento que eu tenho, mas a paixão pelo direito começa aí e, enfim, quanto maior é o conhecimento que nós temos da importância dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, mais ficamos envolvidos, embrenhados nessas questões e mais sentimos a importância dos advogados numa sociedade. Portanto, numa sociedade, num regime democrático, num Estado de Direito democrático, o advogado, a advocacia é indispensável. Indispensável. E as pessoas só têm essa consciencialização quando a liberdade delas está, por alguma forma, colocada em causa. Porque, enfim, a liberdade é um bem inestimável, enfim, inalienável. Exato. Portanto, essa foi a minha, digamos, a recepção e a paixão tardia, como disse, mas que eu recebi e que hoje faço disso profissão e que amo de paixão. Tardia, mas em bom tempo, convenhamos. Enfim, não serei eu a pessoa apropriada para dizer. Olha, passemos agora a uma questão um bocadinho mais prática e, se quisermos, até dos dias de hoje, no que diz respeito à área do direito, à área da advocacia, para lhe perguntar como é que adaptou o seu dia-a-dia e a sua atividade profissional, ao fim e ao cabo, a estes tempos de pandemia e a tudo aquilo que eles acabaram por trazer. Eu penso que, em geral, todos fomos afetados nas nossas liberdades pela pandemia e as restrições que isso causou. A minha atividade profissional foi afetada, não posso dizer, porque houve muitas diligências, houve muitos julgamentos que não se realizaram, porque aquilo que foi determinado pelo governo português, o governo de Portugal, durante grande parte do estado de emergência, é que só foram realizados, eu digo só foram realizados porque hoje o último decreto já veio revogar aquilo que foi determinado dia 22 de janeiro com a suspensão de grande parte da atividade e dos prazos processuais nos tribunais. Essa atividade
de diligência dos processos comuns, não urgentes, foi muito condicionada e, enfim, apesar de uma nova realidade tenha surgido, enfim, aquilo que estamos aqui hoje a fazer através das videoconferências, e eu por várias vezes fiz e realizei diligências através de videoconferência enfim, é uma forma que mitigou essa circunstância e essa realidade da atividade dos tribunais, mas confesso-lhe que não há nada como estarmos todos presentes para perceber e entendermos, porque a própria dinâmica dos processos é fundamental que os sujeitos processuais estejam presentes e, sobretudo, no processo penal, portanto, no direito penal, é fundamental a presença das pessoas para percebermos o que é que as pessoas dizem, o que é que pretendem, enfim, os sinais que transmitem são fundamentais para a avaliação de determinados aspectos que decorrem durante uma audiência de julgamento. Portanto, enfim, tivemos que nos adaptar. Eu também dei consultas por videoconferência, e a minha atividade não diminuiu, mas teve que se adaptar às novas circunstâncias, e penso que a minha e dos meus colegas, enfim, em geral, todas as pessoas. Exato. Olha, passamos agora um pouco, mudamos agora de área. Vamos então entrar um pouco mais a fundo na política, por assim dizer. E para começar esse capítulo, o Dr. José Policarpo foi, e acredito que orgulhosamente, presidente da Conselhia de Évora do PSD. Gostava que nos fizesse um pequeno balanço desses... Foram 4 anos, se não estou em erro, não é? Sim, foram 2 mandatos. De 2014 a 2018. Exato, desses 4 anos, e que, caso queira, lançava-lhe até aqui o desafio de nos falar de uma coisa que tenha acontecido e que lhe tenha orgulhado especialmente ao longo desses 4 anos, e de outra que não tenha e que gostasse de ver nascer, de ver realizada. Os 4 anos que eu tive a honra de poder estar à frente da Comissão Política da secção de Évora, o ponto mais alto foram as eleições autárquicas. E isso coincidiu com as eleições de 2017. Apesar de que eu, enfim, fora da atividade e das funções de presidente, também integrei várias comissões políticas, desde 2005 até 2018, de forma ininterrupta. Portanto, houve ali só um período, 1 ano ou 2, que não estive cá. Um ano. Foi precisamente 1 ano que não estive a viver em Évora, e a minha atividade era, enfim, sempre ligada às comissões políticas. Agora, eu tenho como marcante, do ponto de vista pessoal, quando tomei posse em 2014, porque tive a oportunidade de publicamente dirigir-me aos companheiros, aos militantes do Partido Social Democrata de Évora, e não só, e outros que tiveram, enfim, eu que tive a honra de os receber e que tiveram a oportunidade de assistir a essa tomada de posse, foi demonstrar e defender um caderno de encargos, que penso que, se há coisa que eu posso regozijar-me e de alguma forma, do ponto de vista subjetivo e até enaltecer, foi defender que as comissões políticas de secção deveriam estar vocacionadas para um objetivo principal. Que esse objetivo, e para mim estava absolutamente definido, e está na minha cabeça, que é a conquista do poder autárquico.
as comissões políticas de secção devem estar inelutavelmente apetrechadas para a conquista do poder autárquico. Não eram, pelo menos no tempo que me antecedeu, não estavam, na sua grande maioria, não posso generalizar, obviamente, mas na sua grande maioria, e isso foi o momento mais alto que eu, do ponto de vista pessoal, se quiser dizer, para o que vinha. Obviamente que não houve nenhuma vitória, porque as eleições de 2017 mantivemos, aliás, o resultado de 2013, portanto, não há um momento ganhador. Agora, para além, enfim, de uma coisa que eu não posso aqui esquecer, de inúmeros companheiros que eu tive a oportunidade de trabalhar, inúmeras pessoas que eu conheci e que hoje devo muito, sinceramente, devo muito para aquilo que, para a pessoa que sou hoje em dia, portanto, e a JSD seguramente contribuiu para a minha formação político-partidária e com quem eu tive o prazer de variadíssimas vezes de trabalhar e de fazer campanhas, e isso, de facto, são momentos inesquecíveis e que eu recordo com grande carinho, se quiser. E por falar em carinho, eu pergunto-lhe agora, parece que estava a adivinhar qual é que ia ser a próxima pergunta. Pergunto-lhe qual é que é o momento que guarda com mais carinho, com mais emoção desses 4 anos em que exerceu a presidência da Conselhia de Évora do PSD. Olha, foi mantermos o vereador, acho que foi muito, muito importante, e foi ter permitido a um conjunto de novos quadros poderem ter assento nas assembleias de freguesia, e não só nas assembleias de freguesia, também na Assembleia Municipal, e isso vi-se com grande agrado. Enfim, não foi só um trabalho pessoal, mas também da equipa que eu liderei. Isso é, de facto, se quiser, e não sendo repetitivo, poder ver hoje quadros do partido terem em ascensão e terem um protagonismo na vida partidária e até da comunidade de forma considerável. Portanto, isso é importante, para mim, pessoalmente, é muito importante. E permita-me que lhe faça, de facto, esse reconhecimento, porque, como o Sr. Dr. José Policarpo certamente saberá, eu fui um dos que em 2017 teve a honra, e digo mesmo, de ser eleito numa Assembleia de Freguesia aqui na nossa cidade, portanto, ressalvar também isso, porque acho que era mais inteira justiça fazê-lo. Vamos agora então a um momento que é provavelmente um dos momentos que os nossos seguidores, porque eu gosto de acreditar que nós já temos seguidores regulares das nossas Orange Talks, o momento do tesourinho de deprimente, e volto a dizer, justiça seja feita a quem criou esse conceito de tesourinho de deprimente. Vai ser um momento então, vou só pôr aqui o rodapé para isto ficar mais Fiquei de certeza envergonhado, estou expectante. Não, nós não estamos aqui para envergonhar ninguém. Pronto, para quem não sabe, este momento de tesourinho de deprimente é um momento onde nós trazemos aqui à nossa conversa algumas fotos, alguns vídeos por vezes. Hoje temos um vídeo, por acaso, de alguns momentos do passado dos nossos convidados, e os conteúdos que hoje vamos apresentar são momentos mais engraçados, enfim, pelas fotos, e até porque resulta de um trabalho de pesquisa sempre perspicaz. Vou então partilhar aqui o ecrã, que é para podermos passar ao momento de deprimente. E aqui está a primeira foto. Oh, António, com grande recordação. Eu há bocado fui injusto porque, enfim, a pergunta estava direcionada para os anos de mandato. Olha, isto foi na campanha de 2009 e eu tive, enfim, a honra e o prazer de ter dirigido a campanha, ter sido diretor
da campanha de 2009 às eleições autárquicas. O Dr. António Diebo, se não estou em erro. Exatamente, o António Debe era o candidato à Câmara Municipal. E de facto, por infortúnio da pessoa que substituí, o nosso companheiro Carlos Cabo era o diretor de campanha e o senhor teve um problema de saúde e eu fui chamado, portanto, quase como o último recurso do partido para dirigir a campanha. E, de facto, foi uma campanha que eu guardo com tanta saudade e passámos tantos e bons momentos. O Robalo era o nosso companheiro Robalo, era um motorista, enfim, o carro era dele, um Volkswagen, carocha, cor de laranja, portanto era adequado à nossa campanha. Foi de facto uma campanha formidável. Olha, contar só aqui um pormenor. Eu cheguei, não quer dizer que pronto, as pessoas empenham-se de uma maneira ou de outra. Com isto não estou a dizer que me empenho mais do que os demais, de forma alguma. Mas estava tão cansado no último dia de campanha, ou no último ou no penúltimo, que em Machede fiz 2 entorces. Opa, isso é que já... Tropecei lá num passeio, lembro-me perfeitamente. Não, mas olha, grande imagem e uma ótima recordação. Olha, e deixe-me lhe dizer que, enquanto estava a procurar aqui desta e de outras imagens, me deparei na nossa sede aqui em Évora com vários adereços, bolsas, canetas, bandeiras, precisamente desta campanha de 2009. Ou seja, depois, se quiser, posso-lhe fazer chegar alguns desses artigos, porque, como disse, de facto, são boas, muitas e boas memórias. Doutor José Policarpo, a próxima foto você vai ter de nos responder se passou ou não ao lado de uma grande carreira. Seguramente. Também foi numa campanha... Em Canaviais, aqui em Canaviais. Em que ano é que foi, António? Este, se não estou em erro, foi também em 2009. Se não estou 2009, pronto. Eu julgo que não. Não faço ideia. Talvez. Eu vou lhe dizer porque é que é provável. Porque esta foto é no campo, nos Canaviais, e aqui ainda é campo pelado. Nas últimas autárquicas já havia o campo sintético. Muito bem, mas, António, não passei seguramente. Aquela figura desajeitada, quem está à procura não sei do que, seguramente que não passei ao lado de uma grande carreira. Passou a carreira ao seu lado, não foi você ao lado da carreira. Seguramente. Bem, agora vamos então mostrar aqui um pequeno vídeo e vou-lhe fazer a mesma pergunta, se passou ou não ao lado de uma grande carreira. Também, esta não passei. São duas coisas que eu não serei dotado de nada, ou especialmente dotado, mas não... Tem postura ao menos tem postura. Simulava. Também não sou. Cantar e jogar futebol, de facto, não é a minha praia, Exato. Também é um bom momento. Da Jota, salvo erro, não foi? Talvez sim, é bem provável. Promovida pela Jota. Julgo que sim. Olha, foi aqui o nosso momento tesourinho deprimente. É sempre um momento que a gente traz aqui para trazer alguma descontração até. Sem querer melindrar, obviamente, os nossos convidados. Mas vamos então agora dar continuidade à nossa conversa. Para lhe perguntar, segundo o próprio, e para nos dizer, como é óbvio, uma virtude sua e um defeito seu. Olha, uma virtude é seguramente a determinação. Essa talvez seja a maior virtude que eu tenho. Defeito, ingenuidade. Sou de facto demasiado ingênuo às vezes para estar na política, mas enfim, vamos amadurecendo e criando defesas para isso.
E o defeito? Um defeito, o maior defeito, se calhar, hoje não tanto, mas sou demasiado frontal, que às vezes, em certas circunstâncias, posso ferir suscetibilidades, mas enfim, mas é uma característica que também é um defeito. Pode ser um defeito. Exato. Doutor, passamos agora aqui a um momento bem mais recente da sua vida política. O Dr. José Policarpo foi, ou assumiu recentemente o papel de vereador na Câmara Municipal de Évora pelo nosso partido. Nesse sentido, o que lhe pergunto é qual o significado que tem, não apenas em termos políticos, mas até do ponto de vista pessoal, assumir tão honroso papel na nossa cidade em nome do nosso partido. Olha, isso é uma circunstância que, obviamente, pelas razões que são notórias e são públicas, não estava à espera, que fui apanhado de surpresa, não obstante, durante o mandato do António Costa da Silva, como vereador e na altura em que o António Costa da Silva estava como deputado à Assembleia da República, não sei se foram 6, 8, 10 vezes que o substituí. Portanto, do ponto de vista da dinâmica, não é uma novidade. Agora, como vereador empossado e de pleno direito, é uma honra muito grande. E é uma honra por duas coisas. Primeiro, porque é a minha cidade, é a cidade onde nasci e onde vivo e exerço a minha profissão, e depois por ter a oportunidade de não ter ninguém que me dei naquilo que é a Câmara Municipal e, no caso, o Executivo da Câmara Municipal. Poder interpelar o seu Presidente e a variação que neste momento está no poder, daquilo que eu diagnostico, daquilo que são as minhas avaliações do que é a cidade e o Concelho de Évora, poder criticar, mas criticar de uma forma construtiva, tudo aquilo que eu há muitos anos venho a identificar. Porque... Exato. E permitam-me só aqui dar este detalhe para quem nos está a ver, porque me colocaram aqui essa questão. Convém só ressalvar que o cargo de vereador do PSD na Câmara Municipal de Évora não é vereador executivo, é vereador da oposição. Simplesmente. Exatamente. Convém só frisar isso, porque levantaram-me aqui essa questão. Peço desculpa interromper, mas foi só para esclarecer aqui essa dúvida a quem colocou essa pergunta. Não, e precisar isso. Aliás, o Executivo Camarário é liderado pela CDU, que são o Presidente mais 3 vereadores, têm a maioria, e há 2 vereadores do Partido Socialista e 1 do Partido Social Democrata, que neste momento sou eu, por renúncia do António Costa da Silva, o vereador eleito, em 2017. Agora, dizia eu que essa é a honra, porque sempre tive, enfim, essa consciência crítica e achar que podia contribuir de forma construtiva, porque as minhas críticas podem parecer, mas não são populistas, porque eu não quero dar nunca natureza ao populismo. Podem ser populares, mas dizia-lhe eu que faço, enfim, exponho publicamente desde 2006, quando fiz um programa, enfim, de debate na Rádio Diana, em que já então tinha a oportunidade de denunciar publicamente e através da rádio aquilo que eu achava que era o melhor para a cidade e aquilo que não deveria ser feito. E hoje tenho a oportunidade de, no sítio próprio, nas reuniões de Câmara, quinzenalmente, denunciar todas as situações. Também tenho a oportunidade de o fazer publicamente, através das crónicas escritas, que faço com a regularidade, que são crónicas que são publicadas
semanais, portanto, à quarta-feira. E isto é, digamos, aquilo que eu chamo a mim de dever de munícipe, de cidadão que vive nesta comunidade e que quer o melhor para ela. Portanto, esse é o meu contributo público e acho que agora na variação, nos poucos meses que faltam para o término do mandato, poder fazê-lo, enfim, em nome do Partido Social Democrata, articulado com a Comissão Política do PSD, com os órgãos do partido, mas sempre em prol daquilo que eu acho que é o melhor para a comunidade éborense e para aqueles que aqui decidiram viver e estudar e fazerem aqui a vida. Portanto, é este o meu contributo, dentro das minhas limitações, dos meus condicionalismos, enfim, e porque eu nunca fui político pago. Faço política por carolice, faço porque gosto e é isso que me motiva. Portanto, tenho a minha profissão e, enfim, não a posso prejudicar porque é dela que vivo e eu, o único rendimento que tenho é da profissão que exerço. Exatamente, e permita-me só concordar consigo ao dizer que de facto eu acho que é, porque pois, embora eu não tenha a experiência política que o seu doutor tem, mas se há coisa que eu já pude perceber desde 2017, ano em que entrei nesta vida, no bom sentido do termo, é que no abraço de fazer política se faz de muito altruísmo, de muita preocupação para com o próximo, para com a comunidade, para com o meio que nos envolve. E às vezes não gosto de usar este termo, mas fico triste quando vejo que se procura catalogar quem está na política de outra forma do que, ao invés daquela que de facto rege a atividade de muitos dos que estão de forma digna e altruísta na política. Portanto, apenas dizer isto para concordar consigo. E antes passando a... Desculpe interrompê-lo, já o interrompi. Essa é a minha convicção e é isso que me motiva. Porque eu tenho uma ideia de sociedade que é uma ideia de interdependência. Porque nós dependemos uns dos outros. Dependemos daqueles que fazem advocacia, daqueles que fazem saúde, daqueles que fazem roupa, daqueles que fazem desporto, dos que fazem cultura, dos comerciantes, do que fazem... Portanto, isto é toda uma atividade que é interdependente. E aquele que se julgar que não precisa de ninguém, está sozinho no mundo, na minha modesta opinião, está equivocado e, para além de estar equivocado, não contribui para a coisa que é a coisa pública, que é a coisa de todos. E é essa que nós temos que preservar. E por isso, e voltando à questão da variação e à questão da edilidade, não é? Porque este conceito de edilidade remonta ao Império Romano, portanto, aos romanos, têm mais de 2000 anos, é justamente porque nós, individualmente considerados, não conseguimos atender às nossas necessidades. Não conseguimos fazer estradas, não conseguimos fazer saneamentos, não conseguimos colocar luz em casa, não conseguimos licenciar, não conseguimos, enfim, fazer cultura, cuidar dos espaços públicos, e isso são atividades que é essa organização, que neste caso estamos a falar da autarquia, que tem que pugnar por esses desidratos, por esses objetivos. E é isso que eu vejo, sempre no interesse de todos. Somos eleitos por uma força partidária ou não, também há possibilidade de serem eleitos por movimentos independentes, mas aquilo que os eleitos enquanto tal, a preocupação primeira é enfim, o empenho e é a preocupação do todo. E se fizerem isso, seguramente as autarquias eleitas e as autarquias, os poderes executivos eleitos farão um trabalho para o qual foram mandatados. E nem sempre é assim, mas enfim, é a realidade. Como diz um grande amigo nosso de partido, é como é. É como é. Doutor, passamos agora aqui a um tema que certamente daria pano para mangas e não só, digo até conteúdo para fazer uma entrevista inteira só sobre esse tema, por isso não apelo ao poder de síntese, porque acho que é um tema que deve ser
adornado e contemplado de forma justa e coerente até, mas pedia-lhe que fizesse, fruto até já da sua experiência, da sua profissão, uma avaliação, um retrato, digamos assim, da justiça em Portugal neste momento. Olha, há aqui uma questão prévia, até por honestidade intelectual, que eu acho que tem que ser abordada. E abordada e dita. A justiça em Portugal está contaminada pelos megaprocessos, porque são esses que movem paixões, e eu não me vou debruçar aqui, primeiro que não posso, não devo, por questões deontológicas, de me pronunciar sobre processos que estão em curso. Portanto, agora, como questão primeira e prévia, é essa contaminação que existe por forma, por força, melhor dito, dos megaprocessos. Agora, há inúmeros aspectos que a justiça deverá melhorar. E uma prende-se com o excesso de pendência, portanto, o excesso de processos que existem nos tribunais, mas para isso também o governo que tem a tutela da justiça, portanto, a pasta da justiça, tem sido sempre um parente pobre, olhado à luz dos vários orçamentos de Estado. E isto dizer, são necessários e é necessário a constituição de um corpo de juízes mais alargado. Há juízes que têm pendências de milhares de processos. Isto é quase humanamente impossível. Juízos de execução, juízes de família, juízes de comércio, portanto, e isso obviamente que não acontece, mas também acontece, mas nas comarcas de maior densidade populacional, portanto, essa gestão da questão judicial deverá ser levada a cabo com a maior equidade, porque quando o sistema não dá resposta, e o sistema, estou a falar no sistema judicial, não dá resposta ao cidadão, isto todo o regime está ou poderá estar na iminência do colapso. Porque, e a história explica-nos sempre isso, quando há uma desconfiança daqueles que recorrem à justiça e dela precisam, entramos num campo absolutamente perigoso e com consequências muitas das vezes imprevisíveis. Agora, não quero ser populista, há pessoas no setor da justiça que trabalham de uma forma absolutamente inestimável, de uma grande dedicação e que prestam serviço à comunidade de alto valor. Agora, a justiça também precisa de se adaptar, diria, aos novos tempos, porque há decisões, e eu também aí não posso deixar de constatar e, enfim, de realçar esse aspecto negativo, que as pessoas não entendem as decisões. E quando a decisão do tribunal não é entendida pelo maior número de pessoas, alguma coisa de errado está a acontecer. Portanto, em suma, há, por um lado, a contaminação dos megas processos na justiça, por outro lado, há aspectos que têm que ser melhorados, porque a dinâmica da vida contemporânea muitas das vezes não se compadece com o tempo da justiça e isso, a adaptação tem que ser feita. Por outro lado, e só para terminar esta questão, eu sou favorável a que a justiça, os próprios tribunais, houve uma tentativa, mas hoje em dia parece que essa tentativa está um bocadinho estagnada, que é um porta-voz.
todos os tribunais deveriam ter um porta-voz, sobretudo nos casos mais complexos, nos megas processos, em que a comunicação à comunidade deveria ser feita. Mas, enfim, é uma matéria que deverá ser concertada com todos os agentes judiciários, advogados, magistraturas, funcionários e obviamente, o poder político tem que achar e criar as condições para que a justiça não possa ser vista como um ente menos credível, porque a OCDE, o Conselho da Europa, enfim, se tem vindo com dados e com elementos estatísticos não muito abonatórios e essas realidades não podem ser de alguma forma colocadas, enfim, por debaixo do tapete. Temos que enfrentar os problemas e de uma forma concertada e organizada e planificada dar resposta a todos os problemas. Plenamente de acordo, Sr. Doutor. Doutor José Policarpo, nós temos, e quando digo nós, digo a opinião pública em geral, temos nos últimos tempos assistido a alguns episódios, casos, se assim lhe quisermos chamar, que de uma forma ou de outra têm estado associados ao nosso governo. Falo, por exemplo, no caso do CEF, ou no caso do currículo do procurador, posso falar na questão da venda das barragens, um sem fim de outros casos, e sem querer entrar, obviamente, aqui na discussão de cada um deles, porque não me parece, com o devido respeito, seja aqui o local apropriado para desenvolvermos essa discussão, mas o que lhe pergunto muito simplesmente nesse sentido é este amontoar de casos, esta continuidade até cronológica, se quisermos, que tipo de mensagem é que acha que passa do poder político para as pessoas? Falou aí de muitas situações, todas elas, enfim, com a gravidade que constitui. A questão da EDP tem questões tributárias, políticas, e que, olha, vou só aqui interromper porque vejo aqui forte abraço do Rodrigo Guzmão. Ele é que foi o pai da minha militância. Devo-lhe a ele o facto, em bom da verdade, e enfim, esta questão remonta ao início da nossa conversa. O Rodrigo Guzmão é que me levou ao Partido Social Democrata de Évora no ano já, não longínquo, mas já com 16, 17 anos, de 2004. E desculpe só esta referência, esta informalidade. Mas está completamente à vontade, e nós é que agradecemos ao Rodrigo o facto de ele ter sido ele é que contribuiu para que eu hoje fosse militante do Partido Social Democrata. Mas dizia-lhe eu, a questão da EDP e, enfim, o benefício fiscal que teve, obviamente que a questão política que tem que ser explicada. E compete ao Primeiro-Ministro de Portugal explicar se houve ou não um benefício dado à EDP. Outra questão diferente está ligada com o CEF, que eu não vou discutir, até porque o processo está a decorrer, o processo à morte do cidadão ucraniano, segundo parece, às mãos dos inspectores, está a decorrer e tem para percorrer os seus trâmites normais. Agora, a reestruturação do CEF, que hoje, enfim, já não é CEF, ou deixará de ser CEF, passa a ser já não é. Serviço dos Serviços Estrangeiros e Asilo, parece-me que é extemporânea, porque o país dá essa imagem que anda sempre a reboque das situações. Nunca temos, ou pelo menos na generalidade, às vezes eu não quero, como disse, procuro ser intelectualmente honesto e entrar aqui em derivas populistas. Mas na generalidade das situações o país reage e não é proativo.
Portanto, nós não fazemos planificação, não prevemos as coisas. Aquilo que se sabe e que é público do que se passava no aeroporto é absolutamente atentatório de um Estado desenvolvido. Não é? As condições subhumanas que as pessoas estavam e permaneciam detidas nas instalações do CEF no aeroporto e noutras deste país. Mas não é só aí, não é? Não é só aí, porque também nos estabelecimentos prisionais é a mesma coisa. Quem anda nos estabelecimentos prisionais, não são todos, obviamente, mas não há as condições, enfim, que são as adequadas e aquelas que deveriam estar constituídas para defendermos a dignidade da pessoa humana. Agora, isso leva-nos a outra questão maior, sabe, caro António, que vocês já, por variadíssimas vezes, me ouviram dizer, é que a administração pública, toda ela, central e local, precisa, para além da planificação e de gente com competência, e que há em grande número, obviamente que eu não tenho o direito e tenho o dever de respeitar a muitos funcionários públicos que se dedicam de uma forma abnegada, dedicada à coisa pública e sem mácula nenhuma. Mas também, e é de conhecimento de muitos, que há uma parte significativa que não o faz. Mas, dito isto, não é só uma questão de recursos humanos, também é uma questão de recursos financeiros. E isso, nós somos um país pobre, não é? Quando nós vimos que o salário mínimo não ultrapassa os 700 euros, não é? Está muito longe do salário mínimo de Espanha, de França, dos países da Europa Central, e para não chegar à Escandinávia, então, enfim, isso ficamos anos-luz. Portanto, nós temos que produzir mais. O país, no seu todo, tem que produzir mais para podermos conquistar melhor bem-estar. E não podemos prometer às pessoas, não é? E isto já, enfim, já nos retira desta discussão aqui, enfim, conselhia, e no sentido conselhia do Conselho de Évora e da cidade de Évora, mas uma questão do país, temos que fazer aqui sim um compromisso, não diria um pacto de regime, que isso muitas das vezes é já chavão e nunca o conseguimos conquistar, mas é que as esquerdas, e não estou a falar do socialismo democrático, que teve uma importância enfim, inelutável e indesmentível para a consolidação do regime democrático. Agora, a esquerda populista acha que o Estado só tem deveres. O Estado só tem deveres e que as pessoas só têm direitos. E enquanto nós não reformarmos esta idiosincrasia, esta mentalidade, e criarmos uma percepção na comunidade que viver em democracia é, para além de tudo, a assunção dos deveres. A assunção dos deveres que nós temos com a comunidade, penso que dificilmente se irá longe. Mas este meu discurso não é o discurso sufragado, e nós vimos tanto na Presidência da República como no Governo de Portugal que as pessoas votaram maioritariamente em pessoas que vendem o impossível, e as pessoas acreditam nisso, acreditam que tudo é possível, que têm direito a tudo. Não, nós temos o dever de empenhar-nos naquilo que é a construção de um melhor Portugal para todos. E isso passa, obviamente, por os mais capazes poderem estar no lugar de chefia, seja chefias no setor privado, no social, no corporativo, como também no público. Portanto, nós temos que criar aqui, eu não sou, enfim, não criei, nem digo nada de novo, mas há aqui um denominador comum que tem que ser entendido por todos. A meritocracia tem que presidir ou deverá presidir a
o nosso compromisso para com a comunidade. Se não for isso, enfim, andamos aqui numa desconfiança, parece que enfim, hereditária. Há quem diga, e com alguma ironia, que remonta às querelas da Constituição do país, que já remonta ao século XII, não é? Com a Batalha de Samamed, em 1128, e com toda a querela que existiu entre a mãe Dom Afonso Henriques e o próprio, e é essa tensão permanente que já nos conduziu a grandes coisas, mas também nos tem conduzido a grandes fracassos, e eu, como cidadão deste país, pelo menos quero ajudar que os nossos filhos e os nossos netos possam encontrar um melhor legado do que aquele eu encontrei. Portanto, essa é a minha luta diária. Exatamente. Doutor José Policarpo, perdão. Falamos agora um pouco, ou melhor dito, casemos entre aspas agora aqui dois aspectos que já foram aqui objeto da nossa conversa, esta questão da imagem e até da descrença que a opinião pública tem da política e de quem está na política por inerência, e a questão das eleições autárquicas. Isto para lhe perguntar se acha que esta imagem, esta visão da opinião pública sobre a política e sobre quem está na política pode ser um handicap nas próximas eleições autárquicas, e pergunto isto não apenas do ponto de vista da participação das pessoas nas mesmas. Não sei se será, porque também nunca li nenhum estudo aprofundadamente que me possa garantir que é um handicap. O que nós podemos constatar, e que são factos objetivos, são notórios e públicos, é que a abstenção é substancial. Portanto, e essa abstenção, não sei, há quem assegure que é a descrença que tem nos políticos. Agora, eu, se quiser centrar aqui na questão de Évora, e eu aqui faço já de início, ab início, que como questão prévia para dissipar todas as dúvidas. Eu também tive culpa nessa descrença, porque já tive em vários, e fui candidato a vários mandatos, e nunca ganhei uma eleição, a não ser a primeira, que fui candidato à Junta de Freguesia, à Assembleia de Freguesia, porque nós somos candidatos nas Juntas de Freguesia à Assembleia da SEIS São Pedro, e que fui vencedor em 2009, e sendo aí cabeça de lista o nosso querido companheiro Dr. João Cortes. E foi a única vez que participei numa lista ganhadora. Em 2013 perdi, em 2014, em 2017 igualmente. Portanto, para lhe dizer que também nunca consegui passar uma imagem talvez de credibilidade para que as pessoas votassem e quando digo isto, os eleitores do Conselho de Évora votassem nas listas onde eu me candidatei, porque isto vem a propósito de que Évora, desde 1976, que é liderada por forças políticas à esquerda no espectro partidário. Portanto, e isto eu posso concluir, mas é uma dedução que eu faço, posso inferir que isso deve-se a que as pessoas estão tranquilas, estão satisfeitas com a resposta que é dada pelas forças de esquerda. E isso é uma realidade. Agora, isto para lhe responder diretamente àquilo que me perguntou, se é ou não um handicap o descrédito, em determinadas circunstâncias ou pessoas poderá ser, mas na generalidade das pessoas penso que não, porque é uma questão de expectativa. As pessoas não deixam que se lhes possa criar uma
uma outra expectativa ou estão satisfeitas com a expectativa que criaram. E isto para dizer, e temos o exemplo, não é? O quadro político de Évora é disso enfim, uma demonstração inelutável e que indesmentível. Portanto, as pessoas acham que os partidos de esquerda ou as pessoas que integram o partido de esquerda que se apresentam ao escrutínio são aquelas que garantem as expectativas que elas têm. Eu acho que, se isso é realidade, as pessoas têm uma expectativa muito baixa, porque, e voltando aqui à questão de Évora, não sei se estou a fugir à sua pergunta, a cidade, o Conselho de Évora tem problemas estruturais absolutamente preocupantes, que eu posso aqui elencar, que eu venho aqui e que levo e trago à colação há muitos anos: a questão do fornecimento da água, a questão da rede viária. Então, a rede viária é absolutamente calamitosa. Portanto, as condições que estão não têm, eu não consigo arranjar adjetivo. Portanto, se nós não encontrarmos, e depois houve também um problema de higienização, que eu também trouxe isso, e desculpem lá, não estou aqui a fazer a apologia da personalidade, nem que tenha contribuído para o que quer que seja, mas eu recordo-me, a minha comissão política trouxe o problema da higienização. Se nós queremos ter uma cidade competitiva, e eu não entendo porque é que Évora não se destaca fortemente no âmbito regional, como digamos, a lanterna que traz a luz ao resto do Alentejo, com as condições de infraestruturas que tem. É impossível fazê-lo. Claro que há coisas que são meritórias e realizadas por empresários no âmbito da hotelaria, da restauração, que trazem cá, enfim, muitos cidadãos, turistas e nacionais que nos visitam e que deixam cá o dinheiro que tanta falta nos faz. Agora, nós temos que criar uma cidade aprazível, competitiva e agradável de se viver. Não podemos. Ter este status quo é absolutamente aviltante da nossa dignidade. Queremos fazer desporto para além de certas situações pontuais. Temos uma ecopista que há quanto tempo não está intervencionada? Está degradada, está pouco cuidada. Temos a questão do trânsito que está mal identificado. Temos a sinalização, tanto a horizontal como a vertical, a mesma coisa. Como é que nós podemos ter uma sociedade competitiva se não temos aquilo que é elementar tratado? Isso, para mim, é uma realidade que é incontornável. E depois andamos preocupados. Isso é uma crítica que eu faço diretamente à Câmara, a subsidiar o A, o B, o C, o D, o E, o F. Não pode ser, enquanto não tivermos dinheiro para o essencial, não podemos ir para o acessório. Mas isto é a minha visão particular, que é a minha, e que acredito que possa ser acompanhado dentro do nosso partido por alguns, porque fizeram comigo política, e eu sempre defendi isso e nunca percebi porque é que a generalidade dos cidadãos éborenses, que eu respeito e porque quem tenho muito carinho, não tenham isso como prioridade e como exigência maior para que nós possamos ter aqui uma cidade muito, muito agradável, porque Évora é fantástica, ainda deu e não digo isto por populismo, deu foi transmitido um comentário no sábado, ontem, em que vimos com a luminosidade, o património que nós temos, que é absolutamente único, gastronomia, cultura, enfim, temos tudo para nos afirmarmos nacional e mundialmente.
e saibamos aproveitar isto. E mais do que saber, que eu acho que todos sabem, eu não estou aqui a dar lição a ninguém, porque não sou professor, nem tenho competência para o fazer, é preciso determinação, empenho e abnegação e o amor à cidade. Sobretudo o amor à cidade, que muitas vezes não existe. Desculpem a minha franqueza. Olha, o meu grande defeito é este. Não fala mal, está à vontade. Aliás, estas Orange Talks são também para dar palco de opinião, como eu costumo dizer, porque é interessante cruzarmos estes diversos pontos de vista, porque até é dessa forma que eu acho que se criam soluções para a cidade e que se capitaliza tudo aquilo que o doutor aqui referiu, também com esta vivacidade da discussão e do debate. Doutor José Policarpo, estamos infelizmente a caminhar para o final da nossa conversa. É bom sinal que tenha passado por essa, é sinal que a conversa está a ser boa. Eu no início tinha-lhe dito que não tinha, quando me falou numa hora, mas eu não tenho, enfim, não tenho conhecimento nem coisas para dizer durante uma hora. Se calhar disse aqui muitos disparates, mas enfim, por isso peço desculpa. Não, mas a parte boa, uma das partes boas aqui das Orange Talks é precisamente quando começamos a entrar no ritmo, quando começamos a entusiasmar-nos no bom sentido, acabamos por ter sempre algo que dizer e até por isso eu faço aqui algumas perguntas às vezes para picar, no bom sentido do termo. Sr. Doutor, tendo em conta que é alguém com um percurso firmado, com experiência a nível político, pedia-lhe que deixasse aqui um conselho aos jovens que procuram ou que têm intenção de um dia poder entrar na política e militar, especialmente no nosso partido, como é óbvio. O que é que diria hoje a um jovem que soubesse que queria entrar para a política? Olha, há uma coisa que para mim é prévia a tudo. Não há democracia sem política. E o nosso sistema representativo, nós temos uma democracia que não é direta, é uma democracia representativa e os partidos são fundamentais para a constituição do regime democrático. Por isso, a política a mim deu-me muita coisa, aprendizagem, conhecimento, não só conhecimento político, mas como muitas pessoas com quem eu aprendi, em que me fizeram e contribuíram para o homem que sou hoje. E se não fosse a política, eu nem sequer tinha voz para poder chegar às pessoas. Portanto, foi a política que me permitiu participar nos programas de rádio, escrever as minhas crónicas, poder estar a representar pessoas nos órgãos autárquicos, nos órgãos partidários. Portanto, os jovens, a política é uma porta para coisas que são fundamentais para aqueles que gostam de contribuir, fazer e construir coisas a bem da comunidade. Portanto, é esse o meu desafio e é com pena que vejo que exista esse aparente comodismo. Eu sei que, enfim, as novas tecnologias, e há um mundo que eu desconheço, confesso que desconheço, de comunicar hoje em dia, que não passa pelos meios clássicos, convencionais de se fazer política. Eu sou do tempo em que nós nos reuníamos numa sala em que se fumava, em que, enfim, que era tudo, enfim, que não foram há muitos anos, foram quase há 20, 16, 17 anos, portanto, quase há duas décadas, em que nós fumávamos, em que as pessoas estavam presentes, em que se debatia, olhos nos olhos. Hoje faz-se política de outra forma. E, de facto, que essa política que é feita de outra forma, eu não sei até que ponto se possa formar opinião, mas talvez seja por aí, não sou cético, mas eu acho que a interação presencial,
o toque, o cheiro, nós podermos estar na presença uns dos outros, apesar de hoje em dia estarmos impedidos de o fazer por força da pandemia, é fundamental. Agora, a todos os jovens é importante que se convençam que, para engrandecer as democracias, a política é um instrumento, não é um fim, é um instrumento para fazermos cidades e um melhor país. Portanto, a todos eles eu dirijo estas palavras. Ingressem nas juventudes partidárias, são escolas, enfim... Ingressem na JSD. Eu agora estou a falar de uma forma geral, obviamente. Eu sei. Que é no meu partido, é nesse partido, só estive militante, só fui militante de um partido, e esse partido é o Partido Social Democrata, e será sempre o meu partido, o partido da pluralidade, da transversalidade, onde nós, enfim, muitas famílias aqui podem, enfim, fazer o debate político, e ao partido do Sá Carneiro que eu há bocado não falei no Sá Carneiro por esquecimento, falei nos contemporâneos. Enfim, quando o Sá Carneiro faleceu, eu tinha 13 anos, portanto era ainda um adolescente, mas já li muito sobre Sá Carneiro, enfim, é de facto um homem que marcou gerações por aquilo que ele representava, pela crença, pela atitude. Pena é que, enfim, desapareceu tão prematuramente. Se não tivesse, enfim, aquele malogrado acontecimento, hoje o país seria diferente, mas enfim, é o que é, como alguém dizia. E isso para lhe dizer, António, que nós todos também somos importantes em dar uma boa imagem da política, da atividade político-partidária, para que cada vez mais jovens possam chegar ao nosso seio e com isso podermos implantar a social-democracia que necessita disso em territórios de baixa densidade e que estão cada vez mais afastados do poder, e lutarmos, porque veja isto, o Alentejo elege 9 deputados em 3 círculos eleitorais. 3 Porto Alegre, 3 Évora e 2 Beja. Perdão? Creio que são 8. Eu disse 9, tem razão, são 8. 3, 6 e 2. Exatamente. Eu disse 9. Está desculpado. Não, mas obrigado pela precisão, são 8 deputados, e com este regime, com este sistema político, a tendência é termos menos. Portanto, temos que criar aqui, mais do que os outros círculos eleitorais, das grandes zonas urbanas e do litoral, trazer mais pessoas à política para podermos lutar mais, porque temos que correr mais do que os outros sítios, para constituirmos aqui massa crítica que possa ser ouvida junto do poder político central. Porque sem isso, se nós não criarmos essas personalidades de dimensão nacional, passaremos sempre aqui ao lado das decisões, e isso estou seguro que nos afetará no curto e no médio prazo. Exato, e pegando nessa nota que nos deixou agora aqui com esta resposta e este sábio conselho, permita-me dizê-lo, a próxima pergunta, e vou colocar aqui uma imagem no ar porque acho que é o pretexto perfeito para a próxima pergunta. Peço só então que este pequeníssimo compasso de espera. É uma surpresa? Okay. Pronto. Com base nesta imagem, que é uma imagem de um comício do professor Aníbal Cavaco Silva, não sei agora precisar em que ano. 87 ou 85? Provável, sim. Junto ao Templo Romano. É 85. Com base nesta imagem, 87, com base nesta imagem, pergunto-lhe muito, muito concretamente o que acha que reserva o futuro ao nosso partido.
eu quero que o nosso partido possa ter esta dimensão. Esta é a nossa real dimensão. Agora, saibamos estar à altura do desafio. E eu sei que, enfim, não serei muito agradável às lideranças atuais, mas o nosso partido necessita desta implantação, de granjear estas massas que foram conseguidas no tempo do Sá Carneiro e do professor Aníbal Cavaco Silva. Portanto, este é o nosso partido, é o partido em que tinha um projeto político que servia à classe média, servia a classe do pequeno e do médio, do pequeno e do médio empresário, do advogado, do engenheiro, do arquiteto, enfim, da classe média, que hoje não se revê no nosso partido. E isso temos que novamente, eu vou utilizar um verbo que é muito do direito, repristinar, que significa trazer de novo à colação, trazer aos tempos atuais. Portanto, e eu estou convencido que os órgãos eleitos, a Comissão Política de Secção, a Distrital, irão contribuir para todas elas a nível nacional e localmente, local e distritalmente, possamos ter esta molde de pessoas que acreditam no líder e, sobretudo, no projeto político. Nós temos que constituir, quando digo nós, todos os companheiros e companheiras que constituem o Partido Social Democrata, um programa alternativo, mas alternativo ao programa socialista, ao programa estatizante quase defendido pelo atual governo. E isso temos que encetar esse caminho o quanto antes, porque se não o fizermos, enfim, o futuro será sombrio. E aqui em Évora temos que unirmos à candidatura atual do engenheiro Henrique Sensim, liderada por ele, e apoiá-lo, enfim, aos partidos também que estão coligados, para que ele possa ganhar a Câmara e liderar os destinos da cidade de Évora, porque isso é fundamental, que todos os militantes estejam enfim, empenhados nesse objetivo. E eu, enquanto vereador da Câmara Municipal da oposição e do PSD, tudo farei para, que estiver ao meu alcance, para credibilizar a oposição e que com isso o nosso partido localmente possa também ganhar com isso. Enfim, se não o conseguir, não é por falta de empenho, é por falta de competência, mas isso cada um tem a que tem. E mesmo para terminar, do Dr. José Policarpo, o que podemos esperar no futuro? Olha, do futuro é a minha sempre cidadania ativa, a minha militância também ativa. Enfim, o meu ciclo político terminará com as próximas eleições, mas serei sempre um militante fervoroso do PSD de Évora e sempre disponível para trabalhar com as lideranças para a implantação do partido, enfim, e possa também, com a minha dedicação, contribuir no fim do poder das esquerdas no nosso concelho. É esse o trabalho que tenho vindo a fazer nos últimos já longos 17 anos, mas sem conseguir, enfim, mas faço diariamente em prol desse objetivo, nem sempre da melhor maneira, mas a dedicação, o empenho, o amor à cidade
que é muito, me leva a fazer isso. Portanto, é uma militância disponível e empenhada. Exatamente, muito obrigado. Olha, agradeço-lhe mais uma vez, obviamente, este bocadinho, esta hora e 20 quase, que tivemos aqui à conversa. Muito obrigado. Obviamente que é sempre bom ouvir estas individualidades, no bom sentido do termo, do partido no nosso distrito, mas não podia deixar ir embora sem deixar uma pequena mensagem final, não apenas para aqueles que nos estão a ver, mas obviamente para todos aqueles que gostam de Évora e gostam do nosso partido. Olha, a mensagem que eu digo, e dirigindo-me a todos os que gostam de Évora, é que se juntem às nossas causas, que possam estar disponível para as servir, porque eu acredito que o Partido Social Democrata é aquele que tem o melhor projeto para Évora, é aquele que, se for sufragado, que poderá servir melhor o desígnio da cidade e de todos aqueles que cá vivem e que pretendam aqui viver. Não só os jovens que fazem aqui a sua, enfim, a conclusão e que frequentem a universidade, que possam encontrar aqui o seu local de trabalho e que possam aplicar as suas competências. Portanto, é esse nível que o PST, eu estou absolutamente convicto, que terá um projeto ganhador e que servirá o interesse das pessoas, porque os políticos estão ao serviço das pessoas e no dia que deixarem de o fazer estarão seguramente a mais. Portanto, é essa a mensagem que eu quero aqui trazer, que se juntem a nós, que possam trazer mais coisas e melhores coisas para nos tornarmos cada vez melhores e maiores. Exatamente. Mais uma vez, então, muito obrigado ao Dr. José Policarpo por ter estado aqui este bocado à conversa connosco. Obrigado também a quem esteve desse lado a acompanhar esta Orange Talk, o 8º episódio. As Orange Talks vão regressar então no dia 24 de Abril, como está aqui a passar no rodapé. Brevemente teremos novidades sobre o convidado e brevemente é já amanhã que vamos anunciar quem vai ser no próximo sábado o convidado do 9º episódio das Orange Talks. Até lá, já sabem, fiquem bem, continuem a cumprir todas as recomendações que estamos infelizmente ainda obrigados, porque quanto mais e melhor o sabemos fazer, mais depressa também sairemos desta situação. Portanto, fiquem bem, um obrigado a todos e bem. Muito obrigado, boa noite.